Vamos ler Atos capítulo 2, versículos 42 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que palavra maravilhosa, que texto extraordinário. Bem, considerando que nós estamos hoje num programa de estudo bíblico, num programa de estudo teológico, mais especificamente sobre igreja multiplicadora por meio de pequenos grupos, considerando que o nosso assunto de hoje é um assunto não necessariamente uma exposição bíblica, mas é um assunto trabalhado por meio de uma abordagem, né, educacional, uma abordagem pedagógica. A gente não vai fazer uma exposição como que numa pregação, como a gente costuma fazer no púlpito da igreja, na pregação, no culto público. Não. A gente vai hoje trabalhar esse assunto, essa temática mais focado no estudo bíblico. Então a gente vai trabalhar um estudo temático hoje sobre pequenos grupos, né? A igreja e o movimento de pequenos grupos, o trabalho, o ministério de pequenos grupos, e mostrando aí que isso é um projeto de Deus, bíblico e de Deus para a vida da igreja. Na verdade, meus queridos, eu acredito que a igreja nós precisamos, né, resgatar a essência da igreja que está justamente nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Se a igreja ela pode ser comparada, né, a alguma coisa, porque a Bíblia usa muitas imagens para a igreja como família, a igreja como edifício, a igreja como corpo, e várias outras, né, imagens que a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, usa para a igreja. Mas se eu pudesse comparar a igreja a uma outra coisa, eu compararia a um avião, porque a igreja ela possui duas asas muito importantes que são essencialmente necessárias para que ela se mantenha no alto, para que ela suba, aprume e continue no alto fazendo seu voo. A igreja ela precisa da asa chamada de templo, que é a questão do centro de treinamento, e a igreja precisa da asa chamada de lares, casas, né? Que é o pequeno grupo, que é o grupo pequeno, que a gente vai falar isso hoje. Então, bem objetivamente, a igreja precisa do templo, porque é no templo que a gente é treinado para o exercício do ministério, através das celebrações, das festas, das comemorações, da demonstração de unidade, da oração, do louvor a partir dos cânticos, da pregação. A gente recebe a visão de Deus, né, para a sua igreja através da liturgia cultica. Mas a igreja precisa das casas, dos pequenos grupos, porque é ali que acontecem os relacionamentos, é ali que a gente vive a mutualidade uns aos outros, é ali que nós somos estimulados, encorajados, é ali que a gente recebe ajuda e ajuda as pessoas para as nossas necessidades e as necessidades delas, e é ali que a gente cria vínculos de afeto, de companheirismo e também de discipulado. É ali que o aconselhamento pode acontecer, se desenvolver. E o vínculo entre essas duas asas é a pregação, é o sermão, é o estudo, é a pedagogia, é a palavra de Deus sendo ensinada, né? Então eu queria focar nesta noite nessa consciência e certeza,
porque eu acredito que a igreja de casa em casa, pequenos grupos ou células ou grupos de estudos, é o modelo bíblico da igreja, juntamente com a questão do culto público que acontece no templo. Então eu não creio que a igreja deva reduzir-se apenas aos cultos dominicais, ao clero e ao templo. Não creio nisso. Eu não creio que a estrutura ministerial bíblica que a gente encontra não se reduz apenas, não é uma estrutura reducionista apenas no que tange ao culto no templo no domingo a partir de obreiros ordenados. Mas a igreja em pequenos grupos, ela tem uma estrutura mais simples e traz o equilíbrio entre o organismo e a organização. Senão a gente acaba focando mais em programas e eventos e não vive a videira propriamente dito, não vive a parte organismo vivo, que são as pessoas no que tange ao ministério eclesiástico.